Boa noite, irmãos, graça e paz. Queremos saudar a todos que se encontram aqui no templo presencialmente para adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. A você que está em casa também nos assistindo pelo nosso canal do Facebook e depois na gravação pelo YouTube, nós queremos neste momento, de forma especial, estarmos adorando, louvando ao nosso Deus, lendo a sua palavra, ouvindo a sua mensagem. Quero ler Salmo 105, os primeiros 4 versículos, que nos diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder. É nesse espírito que nós vamos dar início ao nosso culto e vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Fechemos os olhos, você que está em casa também, momento que você possa estar conectando seu espírito com Deus, sua alma, sua mente, para que você possa realmente ter esse momento real de comunhão com Deus através da oração. Santo e eterno Deus, nós te rendemos graças, porque tu és bom. As tuas misericórdias duram para sempre. E através das suas misericórdias, Senhor, que nós estamos aqui. E podemos ter esse privilégio de estarmos na tua casa, junto com outros irmãos, presencialmente, com outros, através dessa ferramenta, a internet, para te adorar e te louvar. Um louvor e uma adoração que só a ti é devido. Que o nosso coração, Senhor, nessa noite, nesses instantes, estejam conectados contigo, Senhor. Abertos para ouvir a tua palavra, sermos contagiados pelo teu amor, que o teu Santo Espírito toque as nossas vidas, enche as nossas vidas, para que possamos fazer diferença neste mundo em que vivemos, demonstrando que somos filhos da luz, que andamos na luz e que pregamos o Evangelho de teu Filho Jesus, para a salvação de todo aquele que nele crer. É nesse Espírito, ó Pai, que nós te pedimos estas bênçãos e te oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora cântico de número 32. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. E dentro desse espírito também queremos demonstrar nossa fidelidade ao nosso Deus na entrega dos dízimos e ofertas. E nós queremos convidar aqueles que estejam preparados, possam estar vindo à frente e fazendo a sua entrega no gasofilácio. Os irmãos que porventura não podem vir, vocês sabem que nós temos o número da nossa conta, Banco do Brasil, e que podem também fazer as suas ofertas através do depósito bancário. Vamos levantar, ficar de pé e vamos estar entoando o hino de número 32. Vou pedir que a nossa equipe esteja liberando o hino. Tu és fiel,
cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Podei-vos assentar. E nesse instante, irmãos, nós vamos ter um momento de oração. Oração silenciosa, é você falando com Deus. E cada um de nós, nesse momento, pode abrir o seu coração ao nosso Deus, agradecendo as bênçãos que Ele tem concedido, a saúde, a proteção, agradecendo, muitas vezes, até os momentos difíceis, mas de crescimento na vida espiritual. E momento também de pedirmos perdão pelos nossos pecados. Humanos que somos susceptíveis ao pecado, pecado que assedia tenazmente ao nosso corpo humano. Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia muitas vezes, e o mal que ele não queria, ele fazia, mostrando que havia uma luta interior entre fazer a vontade de Deus, andar em santidade de vida. Queremos nesse instante que cada um possa estar orando. E eu vou estar interrompendo depois esse momento de oração silenciosa, quando faremos juntos a leitura de Romanos do capítulo 6. Oremos então, durante alguns instantes. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Tu és fiel apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar do nosso pecado. E por isso que queremos Te render graças nessa noite, Te adorar e Te louvar. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês possam estar abrindo suas Bíblias no livro de Romanos, a carta aos Romanos no capítulo 6, você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, vamos estar lendo, vamos estar meditando. Esse capítulo 6 hoje foi o texto base da lição da escola dominical nesta manhã. Queremos estar enfatizando, reforçando o nosso convite a todos que possam estar presentes dentro das normas de segurança. Nós sabemos aqui, a nossa igreja, temos tido esse cuidado, você possa estar participando não só da escola dominical, como o nosso culto presencial, mas você que também está em casa, pode estar acompanhando os nossos trabalhos pela transmissão da internet. O capítulo 6 hoje, então, de Romanos, falou do pecado.
que nós somos justificados e que existe alguma coisa além, ou seja, da nossa justificação, que é a nossa vida com Deus. Como é que nós vamos depois viver em novidade de vida a partir do momento em que nós somos libertos do pecado, livres do pecado pela graça. Mas essa liberdade que temos não nos deixa à vontade para que estarmos pecando, mas sim estarmos atentos e que devemos ter um estilo de vida, um lifestyle, como alguns estão falando hoje aí, muita frequência tenho visto aí, um estilo de vida, ou seja, vivendo em Cristo. E o capítulo 6, então nós vamos estar lendo alternadamente, começarei lendo o verso 1, então os versículos ímpares eu lerei e a igreja estará lendo os versículos pares. Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero dar ênfase ao verso 4, final do verso 4, quando diz: assim também andemos em novidade de vida. Somos convidados, a partir do momento que somos libertos do pecado, justificado o nosso pecado, que possamos ter também a demonstração que realmente houve uma efetiva transformação e mudança na nossa vida, de libertos da escravidão do pecado para a liberdade da graça de Deus. Possamos ter essa mensagem no nosso coração, podemos estar refletindo cada dia da importância desse viver em novidade de vida. Nós vamos ter agora momentos de adoração e louvor com a equipe de louvor. Eu convido então que a equipe possa estar assumindo. Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Vamos nos colocar de pé nesse momento para louvarmos ao Senhor. E com essa tônica, que acabamos de ouvir, que andemos em novidade de vida, essa canção ela nos convida a buscar o nosso Senhor, que é o nosso refúgio e segurança e quem nos direciona na nossa vida. Amém? Procuro, ó Deus, no silêncio tu estás.
exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar. Te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Os irmãos podem se assentar.
Irmãos, enquanto cantávamos, veio à minha mente lembranças do meu passado, da minha adolescência, juventude, quando morava na cidade do Rio de Janeiro, e lá eu participava da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Tive o privilégio, a honra, a bênção de conhecer a fundadora desse trabalho na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a dona Dorcas Machado, e tive o privilégio de participar dessa primeira UPA que depois disseminou por toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós tínhamos alguns dias que nós tínhamos trabalhos de evangelização, de distribuirmos folhetos. Então nós íamos lá para a igreja, a Catedral Presbiteriana, a Igreja do Rio, que é chamada, também conhecida, e lá nós primeiro chegávamos, carimbávamos, que havia folhetinhos com mensagens evangelísticas, e nós carimbávamos lá o endereço, o contato, o telefone da igreja, enfim, e aí nós saímos da igreja, uns arredores ali da Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, e lá nós distribuímos folhetos a pessoas na praça, nas ruas, aos redores. Aí parávamos o grupinho nosso de adolescentes, um violão, fazíamos uns cânticos, cantávamos alguns cânticos na praça e depois passávamos a distribuir os folhetos. E eu estava lembrando que o tempo passou, as coisas mudaram, os tempos mudaram, nós estamos vivendo tempos de pandemia, hoje é mais difícil até esse tipo de trabalho por conta desses cuidados que nós temos que ter. Mas eu estava olhando aqui no meu celular, a transmissão, que está sendo feita agora, e eu estava pensando que agora nós temos um folheto evangelístico moderno, eletrônico, que é esse instrumento aqui, que não gasta, inclusive, nem de papel. Nós temos economia até da celulose para imprimir o folheto, porque a gente pode distribuir através do compartilhamento, ou seja, do culto, das mensagens. Da mensagem nós vamos ter daqui a pouco nosso pastor reverendo Y. E eu estava vendo que nós estamos aqui hoje com 28 compartilhamentos. Eu falei, nossa, mas podemos aumentar esses compartilhamentos. E assim divulgarmos e evangelizarmos assim. Com esse simples toque aqui de compartilhar, a gente pode estar divulgando a palavra de Deus, distribuindo folhetos eletrônicos, vamos colocar assim. Hoje está muito em moda o chamado e-commerce, que é o comércio eletrônico. Está ganhando até muitas vezes das vendas em lojas presenciais, o comércio através de compra pela internet. E hoje nós podemos fazer também a evangelização eletrônica. Então o nosso desafio aqui, que você está em casa, você possa estar distribuindo com apenas um clique aqui de compartilhar, e você pode estar compartilhando com muitas pessoas. E há muitas ideias, porque quando você coloca aqui compartilhar, você tem opções inclusive de outras mídias. Então você pode criar, por exemplo, um grupozinho no seu WhatsApp de pessoas que você quer levar a mensagem. Uma pessoa que você sabe que está precisando, que você gostaria que ela ouvisse a palavra. Crie um grupozinho lá, uma lista de transmissão que nós chamamos, e na hora do culto, na hora das mensagens que você quer, você pode estar mandando aqui regularmente, até não só hoje, mas em outros momentos, essa mensagem. Então fica aqui um desafio, a gente está fazendo a nossa evangelização, não com folhetos hoje presencial, mas através dos folhetos eletrônicos que nós temos essa oportunidade através da internet. E é nesse espírito agora que nós vamos estar ouvindo agora a mensagem do nosso Deus através do nosso pastor, reverendo Y, que eu convido à frente agora. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Depois desse momento aqui anterior, onde a gente unge o microfone com álcool, nós vamos à meditação da palavra nessa noite, no texto de Mateus, capítulo 22, do verso 41 a 46. Antes de iniciarmos a exposição,
Nós costumeiramente temos feito referência aqui à noite dos aniversariantes da semana anterior. E fazemos isso como testemunho da graça de Deus na vida dos irmãos da igreja. Nós gostaríamos de felicitar a nossa irmã Maria Elisa, completou mais um aninho no dia 6, a Sandra Cristina, no dia 7, no dia 8, o Enzo, no dia 8 ainda a Tainá Daniela dos Santos Vieira, fazendo referência ali ao esposo que está ali atrás, o Rafael de Oliveira Rasquide, no dia 10, e o José Roberto Estevão Júnior, no dia 11. Nós louvamos a Deus pela vida desses queridos irmãos. Vamos orar, aproveitar e orar por eles, mostrando assim, demonstrando diante de Deus a nossa gratidão pelo seu favor para conosco. Mantenha, portanto, a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 22, onde faremos a exposição nessa noite, do versículo 41 ao 46, e também verificaremos outros textos correlatos em Marcos e Lucas. Vamos orar. Pai querido, nós estamos reunidos em Teu nome, nesta casa de oração, conscientes de que a graça do Senhor é quem promove esse ajuntamento. Também, ó Deus, jubilosos e gratos pela vida que o Senhor tem perpetuado, e nessa relação de aniversariantes nós percebemos isto, e pedimos a Deus, suplicantes nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos que a mensagem do Evangelho da graça possa alcançar aqueles que estão também nos acompanhando nesse instante pelas redes sociais. Que a ação poderosa do Teu Espírito possa falar ao coração de cada um destes, para que cresçamos no conhecimento, na graça do Senhor. E onde quer que essa mensagem chegue, que haja salvação, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos à leitura do texto. Convido você aí a Mateus 22, do verso 41 a 46, que vai dizer assim: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chamava-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Que Deus assim nos abençoe na exposição da sua palavra. Eu queria, a título de introdução, nos lembrar, ou que nós juntos nos lembrássemos, do hino 392, Vitória ou Vida Vitoriosa, do Inário Novo Cântico. Apenas a primeira estrofe e o coro desse hino vai nos dizer: Cristo amado, sei que na força do mal, Tu, meu mestre, sempre será protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. O coro: Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Nessa introdução, eu gostaria de destacar aqui para os irmãos que nessa primeira estrofe e também no coro, duas palavras são usadas para falar sobre Cristo, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo
e mestre. E de acordo com o que vemos no cântico, no hino, melhor dizendo, a expressão é de um Cristo mestre, que com ele somos vencedores, e debaixo da sua graça e do seu poder, nós obtemos redenção. E a pergunta que fica para nós é: como que isto é possível? Como que essa realidade é possível em Cristo? Vimos aqui hoje Romanos capítulo 6, que nos dá ideia a respeito disso. Mas se nós olharmos ao longo da história, nós vamos registrar diferentes respostas a esta pergunta que foi feita aqui por Jesus aos fariseus. E a resposta pode ser que Jesus Cristo era um homem comum, adotado por Deus. Existe uma corrente teológica que defendia esta ideia. Ou com de certa religião que diz que Cristo era apenas um grande profeta. Ou uma figura fantasmagórica de Deus, porém não real. Apenas uma ilusão, um matrix ao longo da história. E ainda aqueles que defendem Cristo como um mestre, mas apenas isso. E por aí vai as definições a respeito de quem de fato era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao examinarmos o texto da exposição no contexto do Evangelho de Mateus, a resposta que salta aos nossos olhos é diferente. Jesus é o filho de Davi por descendência e o filho de Deus desde a eternidade, que se encarnou como homem. Ele é o Cristo, o Messias aguardado. Essa mensagem fica mais do que evidente no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, como nós já referimos aqui, é o Evangelho do rei. O rei é apresentado, o seu reino é apresentado. O rei aguardado, o Messias que havia sido preconizado no Antigo Testamento, está entre eles. E nós podemos enxergar o seu poder, a sua majestade, a sua glória, nas ações que ele realiza. É claro que para isso haveria necessidade de ter discernimento, é necessário enxergar na perspectiva correta da forma como Deus estava se revelando através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Mas quando nós olhamos o texto e tentamos entendê-lo, nós precisamos fazer isso por etapas. E a primeira etapa é saber aonde Jesus estava. O lugar onde ocorre o momento, Mateus não menciona. Mas, porém, se nós observarmos Marcos, ele vai dizer que ocorreu no templo. Lá em Marcos, capítulo 12, verso 35. Abra nesse texto de Marcos, para que nós aproveitemos também e façamos uma leitura deste evento no Evangelho de Marcos, capítulo 12. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, verso 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chamou-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Mas vamos ver agora o que é que Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 41, narra sobre o mesmo evento. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 41 ao 44, vai dizer: mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Assim, pois, Davi lhe chamava Senhor. E como pode ser ele seu filho? E a curiosidade que fica para nós é por que os 3 evangelistas vão repetir a mesma história. Um princípio de interpretação, nós vamos observar que sempre que um evento foi considerado pelos evangelistas marcante, eles costumam registrar, dentro da seleção que o Espírito Santo levou estes a fazer para registrar a vida e a obra de Jesus. Mas o que é que nós encontramos de correlato nessas 3 narrativas? Primeiro, em Marcos, nós percebemos o local. Nas 3 narrativas, nós percebemos o teor da pergunta de Jesus. E mais, nós conseguimos perceber que há uma correspondência com aquilo que ocorreu antes, com as perguntas capciosas que foram feitas para Jesus. Jesus está aqui diante de um auditório que acabaram de interrogá-lo, de perguntar perguntas que tinham uma maldade por trás, porque pretendia pegar Jesus em alguma situação, mas em todas essas 3 perguntas que são feitas, a primeira a respeito dos tributos, ou dos deveres para com o governo, a segunda a respeito da ressurreição, e se nós observarmos bem, a terceira ainda tinha, apesar da pessoa que fez ter sido reconhecida com Cristo como sendo alguém diferente, mas por trás dessa terceira pergunta, quando se pede uma síntese da lei, observa também a mão dos fariseus em instigar, de alguma forma, a possibilidade de Jesus cair em contradição. Mas agora que Jesus responde autoritativamente essas 3 perguntas, e que demonstra a superioridade nas suas respostas, e que cala aqueles que estavam com intenção ruim no coração contra ele, Jesus vira a mesa, e é ele que vai fazer a pergunta agora. É Jesus que vai perguntar: o que é que vocês entendem a respeito do Cristo? William Hendrickson, comentando, ele diz: Jesus pusera toda a ênfase sobre o amor como sendo o cumprimento do decálogo, no parágrafo anterior. E agora ele está pondo esse amor em prática ao dirigir a atenção de seu auditório para a fé nele mesmo. Porque sem essa fé e sem o conceito correto a respeito acerca de Cristo, nenhum fariseu, nem qualquer outra pessoa pode ser salvo. E essa conceituação, meus irmãos, nós vamos encontrar em vários outros textos, como Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30, João capítulo 14, verso 6 e Atos capítulo 4, verso 12. É necessário que entendamos e compreendamos adequadamente quem de fato Cristo é. E aqui uma peculiaridade precisa ser dita. Embora a maioria das pessoas tenham continuado com o coração empedernido, incrédulo, a exemplo do perito da lei, conforme encontramos referência em Marcos capítulo 12, verso 32 a 34, nem todos os escribas e fariseus eram igualmente maus. Nem todos os líderes judeus rejeitaram de maneira decisiva Jesus. Quando nós olhamos a narrativa de Atos dos Apóstolos, nós encontramos evidências textuais que mostram que muitos sacerdotes chegaram inclusive a se converter a partir da pregação da igreja. Porque aquilo que Jesus semeou na sua pregação e aquilo que ele fez germinar com a sua ressurreição e com a pregação da igreja movida pelo Espírito Santo, muitos frutos foram colhidos, inclusive no meio dessa liderança que Jesus combateu frontalmente face a face. Isto posto, meus irmãos,
Lembremos de que Jesus, ao levar a pergunta mais importante naquele confronto, está revelando o seu maravilhoso amor. Ele está conversando publicamente com estes homens pela última vez e, portanto, faz a pergunta mais importante de todas. Jesus sabe que o que aguarda ele ali por diante é a cruz. Não há dúvida. Ele já havia preparado antecipadamente os seus discípulos a respeito disso. Jesus tem consciência de que é necessário confrontar aqueles que haviam lhe confrontado, perguntando outrora com que autoridade ele estava ali no templo pregando o Evangelho. Jesus, que havia feito calar, emudecer, que havia respondido prontamente até as suas perguntas maldosas, expondo o conteúdo do coração deles, a motivação que estava no coração deles, mas ao mesmo tempo trazendo contribuições e revelações fundamentais para a vida do cristão e do seu povo. Jesus está agora preocupado estritamente em trazer uma compreensão mais aprofundada a respeito dele mesmo. Meus irmãos, a pergunta é: qual a opinião de vocês a respeito do Cristo e de quem ele é filho? Eu penso que essa pergunta precisa ser feita para a igreja hoje, para você que está aqui comigo nessa noite, para aqueles que estão em casa. Na sua opinião, o que você pensa a respeito de Cristo? De quem ele é filho? Dependendo da sua matriz religiosa, você vai ter uma resposta para essas perguntas. Mas à luz do Evangelho, nós podemos garantir que, embora Jesus estivesse consciente de que o que ele fala é a respeito de si mesmo, ao usar a terceira pessoa, Jesus deixa claro que ele está permitindo aos fariseus a liberdade de responder sem afirmar que Jesus pessoalmente é o Cristo. É bem verdade que mais adiante ele vai dizer textualmente que ele é o Cristo. Mas até o momento não. Ele está aqui permitindo que eles possam refletir, imaginar, e mais uma vez ele está agindo com amor, com graça e com misericórdia com aqueles que estão ignorantes, sem ter capacidade de perceber de maneira resolutiva, de maneira definitiva, clara, quem ele de fato era. E muito embora, meus irmãos, esses homens repugnavam a ideia de Jesus ser o Cristo, eles ensinavam que o Messias esperado era o filho de Davi, segundo as Escrituras. Porém, Jesus ser chamado o filho de Davi, sem objeção da parte dele, era odioso para estes. Conforme nós vimos lá em Mateus capítulo 12, verso 23, 29, Mateus capítulo 21, verso 15 e 16, sem deixar de considerar que na entrada triunfal de Jerusalém, em Mateus 21, verso 9, Jesus também foi ovacionado pela multidão, dizendo, filho de Davi. O que nós encontramos no texto, meus irmãos, é o fato de que é chegado o momento de depurar o conceito sobre o filho de Davi ou o Messias. Mais do que isso, é necessário aprofundar esse conhecimento. E a compreensão será então alargada, ampliada a partir daquilo que Jesus vai tratar com eles. Os fariseus devem aprender que o filho de Davi é também o Senhor de Davi. Ele não é simplesmente homem, ele é também Deus. E esta lição acabará perdurando e persistindo, inclusive em nossos dias.
que quando nós olhamos para a figura do mediador, quando nós olhamos para Cristo, quando nós pensamos no nosso Senhor e Salvador, nós não enxergamos Ele apenas como um homem, alguém que habitou entre nós, mas enxergamos Ele, antes de qualquer coisa, como Deus que encarnou entre nós, que assumiu a natureza humana. E é a partir daí que a gente começa a formular e materializar o conceito que nós temos a respeito de Cristo. Mas o que me chama a atenção ainda no texto é a metodologia empregada por Cristo para ensinar aqueles que ali estavam. Jesus parte de um conhecimento apropriado para o desconhecido, partindo daquilo que está disposto, que eles estão dispostos a admitir, para aquilo que eles ficariam pasmos. E atenção à pergunta de Cristo mais uma vez. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E a resposta deles foi qual? De Davi. Eles confirmam. E depois que confirmam, meus irmãos, não tem mais como voltar atrás. Eles respondem para Jesus, é de Davi. O Messias que virá é filho de Davi. E aí Jesus então encurrala com o Salmo 110. É a citação que nós encontramos na sequência, que Jesus faz respondendo à pergunta que ele mesmo fez, ou melhor, alongando a compreensão daqueles que ali estavam a respeito do Messias. Ele diz assim, como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Está aí uma boa pergunta que eles não sabiam explicar ou responder para Cristo. Mas a simples pergunta de Jesus pode ser extremamente elucidativa para nós. Vejamos alguns aspectos na interpretação desse texto. Primeiro, que é uma citação do Salmo 110. E esse salmo, meus irmãos, nós vamos ter pelo menos duas traduções. Nós temos uma tradução do grego da Septuaginta, que é bem parecida com aquela que nós encontramos em Lucas, no texto que acabamos de ler. Até que eu faça que teus inimigos, ou de teus inimigos, um estrado para teus pés. Ou como Mateus, do texto que estamos expondo, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Em ambos os casos, a figura que resulta é a de um inimigo deitando-se no pó diante de uma pessoa, para que os pés do vencedor sejam postos em seu pescoço. Essa figura que nós encontramos no campo de batalha. O Senhor assegura ao Senhor completo triunfo sobre todo o inimigo. Em outras palavras, sabe o que é que o texto está trazendo aqui a alusão? É que haverá uma grande batalha, um grande conflito. O inimigo vai se armar. Mas o Senhor está garantindo ao Senhor que os seus inimigos serão derrotados ao ponto de, que esses ficarão aos seus pés e ele vai pisar o pescoço. Ou seja, total rendição, total vitória, nós encontramos em alusão nesse texto. E aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, será que isso realmente tem a ver com Cristo? Vamos abrir em duas passagens rápidas para a gente poder considerar isso. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 24 ao 27. E também em Hebreus, capítulo 10, verso 12 ao verso 14. O autor de 1 Coríntios fica evidente que é Paulo. O de Hebreus, nós não temos como precisar isto.
Mas se você observar bem o que 1 Coríntios, capítulo 15, 24 e 27 a 27, diz, escreve, e o que Hebreus 10, de 12 a 14 escreve, você vai descobrir que a mensagem é a mesma, ou pelo menos muito parecida. Olha o que o texto vai dizer. E então virá o fim, ou seja, uma referência escatológica. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como a toda a potestade e poder, porém convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. E aí você pode se lembrar lá de Mateus no finalzinho. O que é que Mateus no finalzinho diz? Jesus, depois da ressurreição, se encontrando com os discípulos, pronto para ir assunto aos céus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a correspondência que nós temos aí? Agora, Hebreus 10, 12 a 14. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui nós, inclusive, temos uma referência histórica ao credo apostólico. Ou melhor dizendo, o credo apostólico tem sua fundamentação nesse texto de Hebreus, quando diz que subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. A segunda consideração, o segundo argumento que nós encontramos no texto é que Jesus vai atribuir o Salmo 110 a Davi. Sendo ele autor, ele entende que Davi escreve no Espírito e por inspiração, quando ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Se você olhar o original desse texto, você vai descobrir uma peculiaridade bastante interessante. No original está, disse Iavé para Adonai. Disse aquele que era, aquele que é, aquele eu sou. Lembra do eu sou que mandou Moisés libertar o povo do Egito, Iavé? Disse Iavé, disse o Criador ao Adonai, ao meu Senhor. Adonai, meu Senhor. E aí pode parecer redundância, mas não é. Aqui Deus Criador está falando ao mediador Cristo. É um outro argumento que nós precisamos considerar. A promessa ao mediador é de poder, de autoridade, de majestade, pertinentes e próprios para aquele que é desde a eternidade, aquele que era, aquele que é e aquele que será para sempre. Logo, quando nós atribuímos a inspiração de Davi em trazer aqui nesta revelação um salmo messiânico que fala a respeito do Cristo, que deixa claro que o Senhor Iavé está falando ao mediador Adonai, de que ele haveria de colocar todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Nós estamos observando que desde o Salmo 110, a narrativa já mostrava de que Jesus seria vitorioso. Ao dizer qual a opinião de vocês
a respeito do Cristo e citar Davi, um outro argumento, Jesus afirma que Davi o chama Senhor e que o Senhor é o Cristo. Portanto, trata-se de um salmo messiânico e é assim considerado tanto por Pedro, em Atos capítulo 2, verso 34 ao 35, como por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, e também pelo autor de Hebreus, conforme encontramos no capítulo 1, verso 13, e no capítulo 10, verso 13, que nós lemos. Em outras palavras, a referência do Salmo 110 é a respeito de Cristo, vitorioso sobre todos os seus inimigos. Nessa relação, conforme nós já vimos, sendo o último inimigo a ser derrotado, a morte. Mas seguindo a argumentação, nós podemos observar também que este Cristo é, pois, tanto o filho de Davi, quanto o Senhor de Davi. Ele é filho de Davi porque ele vem da descendência de Davi. José, marido de Maria, vinha da linhagem de Davi. Portanto, Jesus é identificado dentro dessa árvore genealógica. E aí nós começamos a entender por que o Evangelho de Mateus vai ter uma parte preocupada expressamente em trazer a genealogia de Jesus. Para evidenciar isso, ele veio da descendência de Davi. Mas quando o texto diz que também ele é Senhor de Davi, o que é que ele está querendo mostrar? A superioridade de Cristo dentro de todos os descendentes do rei. Ele é tanto humano quanto divino, tanto homem quanto Deus. E Jesus não pode ser compreendido desassociado disso. E alguns podem até perguntar, mas pastor, Jesus hoje, como é que ele está? Ele é homem ou ele é Deus? Continua sendo homem e sendo Deus, meus irmãos. Porque o Jesus que vai assunto aos céus, que está com o corpo glorificado, uma referência ao corpo que nós teremos após a ressurreição, ele está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar todos os povos. Esta é a crença da igreja, à luz das Escrituras, é claro. Mas um outro argumento fala que, mais do que um descendente de Davi, ele é a raiz. Ele vem antes de Davi. Mas, ao mesmo tempo, ele é o renovo de Davi. Conforme temos referência em Apocalipse capítulo 22, verso 16, e também Isaías capítulo 11, verso 1 e verso 10. E o último argumento que nós encontramos aqui, à luz da passagem, Jesus sabe que diante dele aguarda a amarga agonia do caminho da cruz. Mas que essa agonia, o sacrifício, a morte, o conduziria à glória celestial, à coroa, o seu futuro, dentro dessa cronologia que nós vamos encontrar aqui, na semana da paixão de Cristo, de alguém que seria entregue, crucificado, escarnecido da maneira como foi, morto, sepultado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, onde se comprova que o sacrifício de Cristo foi aceito diante de Deus, onde nos garante salvação, através da sua morte e ressurreição, a igreja hoje pode enxergar o seu futuro com esperança, porque aquele que nos comprou com seu precioso sangue foi vitorioso sobre tudo, sobre todos, e todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Daí, meus irmãos, isso precisa de alguma forma mudar a nossa concepção sobre Jesus. Vivemos numa época onde as pessoas olham e pensam sobre Jesus como sendo alguém extremamente frágil,
extremamente delicado, um Jesus light, um Jesus que é só paz e amor, e não é capaz de enxergar que Jesus, além de ser paz, além de ser amor, Ele é juiz, Ele é poderoso, Ele exerce poder, Ele tem autoridade, Ele tem majestade, Ele tem domínio, e todas as coisas estão sendo governadas por Ele. O governo está sobre os seus ombros. Tudo que acontece na face da terra, tudo que acontece no universo, está sendo comandado e controlado por Ele. É Ele que determina. Nós não adoramos, nós não servimos um Jesus fragilizado. Um Jesus que apenas responde a questões ou demandas sociais, políticas ou sociológicas ou filosóficas. Nós servimos e adoramos e respondemos ao Senhor da glória, ao Todo-Poderoso, ao Filho de Davi, a raiz de Jessé, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, aquele que reina, hoje reina. Não é aquele que vai reinar, não é aquele que vai ser vitorioso, aquele que já é vitorioso, já venceu na cruz. Vence quando ressuscita e traz esperança da glória para aqueles que creem no seu nome. De tudo isso que ouvimos, meus irmãos, o que é que nós podemos aplicar na nossa vida? Primeira realidade assim, básica. Não dá para caminhar com Cristo sem conhecê-lo. Irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A majestade, o seu poder, o seu amor, a sua justiça, a sua retidão, a sua equidade, a sua pureza, a sua santidade. E mais do que isso, meus irmãos, o que Jesus nos ensinou para que como igreja dele, corpo dele, vivêssemos. Há um aspecto que não sei se vocês conseguem perceber, acredito que sim, mas em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, o texto que eu acabei citando aqui durante a mensagem, o texto vai dizer que faz parte do papel da igreja no exercício do discipulado, ensinar a todos esses que são aproximados da igreja, pela pregação do Evangelho, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem foi que ordenou a igreja? Cristo. É papel da igreja fazer isto. Porque o nosso Senhor tem autoridade para ordenar todas as coisas. Conhecer a Cristo, conhecer os seus ordenamentos, suas instruções, obedecer e viver em fidelidade para com Deus, através da instrução de Cristo. Precisamos conhecer mais a Cristo, precisamos amar mais a Cristo, precisamos entender qual foi o legado que Cristo deu à sua igreja. Meus irmãos, nós seremos cobrados se nós pregamos ou não o Evangelho. Isso que o presbítero Eliseu estava colocando aqui para nós, da disposição que nós tínhamos na nossa adolescência, na nossa juventude. E olha que Eliseu é um rapaz ainda, faz pouco tempo. Hoje precisamos ter a mesma pegada, a mesma iniciativa, fazer de tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns, não deixando de pregar o Evangelho, pela nossa vida, pela nossa palavra, seja presencialmente ou virtualmente.
pregar o Evangelho, fazer Cristo conhecido de todos, levar o verdadeiro conhecimento sobre Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias, o Salvador, mas também o Senhor, o Juiz das nações. Lembremos disso também, porque Ele haverá de vir para julgar vivos e mortos. Concluindo, meus irmãos, se de fato nós conhecemos a Cristo e entendemos o seu ordenamento, vivamos como servos de Cristo. Ou então, mudemos de nome, mudemos de denominação, mudemos de igreja. Porque se somos de Cristo, precisamos viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou e termos a expectativa que Cristo teve e tem de um futuro glorioso. Aquele hino que eu citei no início, eu gostaria de retomá-lo, Vida Vitoriosa, depois do coro, olha que questão interessante que ele vai colocar para nós. Hino 392, do Novo Cântico. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor paternal, tudo posso, tudo por ti, meu Senhor, deste mundo sou vencedor afinal. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver tua face de luz. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. No e alegria vou para a pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Fechemos os nossos olhos, busquemos a presença do nosso Cristo, Senhor, Mestre, Filho de Davi, Filho do Deus vivo. Senhor Deus, estamos aqui reunidos em Tua casa, conscientes de que somos pelo Senhor mesmo alcançados e que absolutamente nada pode demover, retirar do nosso coração a convicção que nós temos de que o Senhor reina soberanamente. O teu poder, a tua majestade, a tua grandeza é perceptível ao coração daqueles que foram renovados, restaurados, vivificados pelo poder do teu Espírito. Nós queremos nessa noite, ó Deus, acordar como igreja, nos despertar para sermos de fato obedientes ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos legou como igreja santa, separada no poder do teu Espírito. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Fiquemos em pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, e a ação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, bem como todos da Igreja de Cristo.